Olá! Nesse vídeo aqui hoje eu quero falar com você sobre o processo de estudo, que muitas vezes a gente não tem paciência para passar pelo processo. A gente quer logo o resultado, quer passar naquela prova, quer finalizar logo a graduação, a pós-graduação. Eu sei bem como é também, já passei por vários processos de estudo, graduação, mestrado, doutorado. Quanto mais longo, às vezes, esses processos, mais a gente quer que passe rápido, né? A gente não vê a hora que acabe. Mas o que eu quero trazer uma reflexão com você aqui hoje é que o processo de estudo, se você busca realmente um resultado, se você quer ter aprendizagem, você quer ter um resultado depois para a tua vida, para você conseguir usar isso lá na tua profissão, de repente você está fazendo lá uma graduação e você quer realmente atuar nessa área, quer ter conhecimento nessa área, quer ser bom no que você faz, né? Ou de repente você quer fazer um concurso, quer ficar bem colocado e quer atuar naquela área, quer ir bem naquela área, você precisa pensar aí no processo. Quando eu falo aqui no processo, vamos considerar lá os anos de estudo. Você precisa ter um foco também nesses anos que estão passando, que inclusive fazem parte aí da tua vida e que de repente eles vão passando e você só pensa que você quer que acabe logo, que você quer que passe logo. E isso também faz com que você aprenda menos. Por que que eu falo isso? Porque o processo de estudo, quando a gente quer acelerar muito esse processo, geralmente a gente recorre a processos mais passivos de estudo. O que que é isso? A gente recorre lá a, por exemplo, eu vou ler tudo aqui, esse material, eu vou ler o mais rápido possível, eu vou assistir aqui todas essas aulas. Eu já vi muitos alunos aí até usarem a expressão, vou maratonar aqui esse curso e vou ver todas essas aulas. E o que que acontece? Eu vou ver aqui em velocidade acelerada, eu quero aprender aqui como que faz uma leitura dinâmica para eu ler o mais rápido possível. E aí com isso o que que acontece? Você corta uma das etapas do processo de memorização, que a gente chama que é o processo de facilitação, que é onde começam as entradas do conhecimento, onde o conhecimento ele começa a criar raiz, ele está penetrando, entrando ali no teu cérebro e você corta essa etapa, porque você está com muita pressa, porque você quer ver tudo muito rápido. E aí o que que acontece? Nesse meio tempo lá você vê uma aula com muita pressa, faz uma leitura rápida e você não faz nenhuma anotação. E aí quando você precisa utilizar aquele material, o que que acontece? Você precisa reler. Então você retorna naquele material e faz a releitura. E aí está uma grande perda de tempo, é onde você não tem um aproveitamento dos estudos e onde também você, além de você não ter uma preocupação no processo, não aproveitar esse processo, você perde muito em memorização, porque você corta essa etapa da facilitação. Então, a memorização, ela tem 3 etapas basicamente, que é a facilitação, a solidificação e a evocação. Então, a facilitação é essa entrada ali do conhecimento, onde ele começa a chegar no teu cérebro com essas informações, por exemplo, de uma aula, de uma leitura que você faz, né, ou de uma aula, palestra que você participa, de repente mais ativamente, mas são todas informações que estão chegando para você e você está recebendo elas de forma passiva. Então, o que eu quero refletir aqui com você é que nesse teu processo de estudo, não tenha tanta pressa para fazer esse processo de facilitação e faça esse processo com mais qualidade, prestando atenção e fazendo anotações. Então eu defendo muito, eu defendo muito a questão de você fazer anotações nos seus estudos, de você fazer registro. Quem teve aula comigo sabe disso, né? Eu falo muito isso lá também no Desafio Turbine Sua Memorização. Vou deixar aqui para você o link. De você fazer o registro dessas aulas e dessas leituras que você faz. Por quê? Você tendo esse registro inicial,
você já tem um grande aproveitamento e você passa de um estudo passivo para um estudo ativo. A aprendizagem ativa é defendida aí por vários autores na área da educação, também na neurociência. Então eu estudo muito lá a professora Ângela Ramos, que fala sobre aprendizagem baseada no cérebro, onde a gente tem várias informações aí de pesquisa de neurociência associada à educação que mostram que os estudantes que estudam de forma mais ativa têm resultados muito melhores. É claro que aqui eu estou falando para você, estudante na idade adulta. Para crianças, né, a gente tem uma orientação também, mas a criança, de uma maneira geral, ela busca essa forma mais ativa, de forma até meio inconsciente, ela levanta a mão e quer participar, né, o professor tem que falar, não, espera um pouco. Agora, nós adultos, ao longo dos anos, nós vamos ficando cada vez mais passivos nos estudos e querendo resultados rápidos. Então, a gente quer que passe logo o processo, quer atingir logo o resultado, mas não faz o aproveitamento do processo. Esse processo de estudo, ele vai fazer essas entradas de facilitação e vai trazer informações para você que depois, lá no longo prazo, você tem conteúdo que você consegue fazer o que a gente chama de ancoragem. Então, se você tem um estudo de uma área, então vamos pegar aqui o meu exemplo, que eu já estou na área da educação, lá fiz minha graduação, por exemplo, finalizei no ano de 2006. Então, os conhecimentos que eu tenho lá da graduação, ainda tenho conhecimentos armazenados na minha memória, que eu consigo fazer ancoragem, é um termo lá da psicologia que nos fala que quando a gente tem um conhecimento novo chegando, esse conhecimento vai buscar repertório. Então, quando você quer acelerar muito o processo, você acelera o repertório. E aí algumas pessoas dizem assim, nossa, eu tenho que começar sempre do zero. Eu vou aqui estudar novamente para esse concurso. Ai, professora, eu estou começando aqui tudo novamente do zero. Então, eu digo para você, você nunca começa do zero. Por quê? Porque você tem algum repertório lá que de repente você não lembra. Mas o que eu quero deixar aqui para você é: aproveita esse teu processo de estudo pensando que esse momento inicial de estudo, que é a facilitação, que são as entradas, ele é importante que você faça então o teu registro. Agora, de que forma que você vai fazer esse registro? Esse registro é importante que você faça de acordo com aquilo que faz mais sentido para você. Então você vai fazer um registro de acordo com aquilo que funciona para você. Você tem que se conhecer também para você fazer esses registros de uma forma que funcione depois. Então você vai pensar no que você vai fazer com esse registro depois. Para que você vai utilizar esses registros? Depois você tem que fazer lá um TCC? Ou você vai fazer a tua tese de doutorado, ou você vai fazer um concurso, o que exatamente que você vai fazer com essas anotações depois? Por quê? Porque essas anotações você já vai fazer num formato que você consiga utilizar depois. Um grande segredo é não ficar voltando nos materiais de facilitação, nos materiais de entrada, que eu chamo, né, que são os materiais iniciais. Então, quando você faz um bom aproveitamento, você não precisa ficar retornando nesses materiais. Eu, por exemplo, quando eu fui escrever os materiais, dissertação, tese, eu usei essa técnica, né, de fazer o que alguns chamam também de fichamento, né? Eu gosto de falar de registro, mas são os fichamentos, de fazer esses registros de leitura ou os registros das aulas que você assiste, fazer ali de uma forma que você consiga aproveitar depois. Então pensa aí nesse processo, não só para que ele acabe logo, mas pensa que a tua vida é o hoje. Se você está aí num processo, está no meio de um processo, ele vai demorar ainda 2 anos para você finalizar lá a tua graduação. Então aproveita esses anos, faz os registros, que aí na sequência você vai conseguir construir melhores materiais. Tenho alunos, quando eu trabalhei lá na graduação, por exemplo, que a gente fazia essa orientação de fazer os registros desde o primeiro ano,
E eu tive alunos, alunas que eu fui orientar depois lá no 4º ano e que essas pessoas tinham esses registros, e vocês não imaginam o quanto isso facilitou a vida dessas pessoas, que elas conseguiram fazer esses registros e guardaram esses registros e depois conseguiram aproveitar. Então pensa bem ali que cada material é único, cada aula, aproveite, faça suas anotações, faça esses registros. Agora, se você quiser uma orientação bem detalhada de como fazer esses registros, eu vou deixar aqui para você o link lá do desafio Turbine Sua Memorização. Desejo para você aí bons estudos!